11º Simpósio Temático convidou alunos de História e Pedagogia a discutirem temas como cultura, filosofia e educação. A reportagem é de Mariene Daniele. O 11º Simpósio Temático reuniu mais de 150 alunos para discutirem a respeito de questões levantadas por filósofos e educadores, como Karl Marx, Rui Barbosa, Platão e Darcy Ribeiro. O coordenador dos cursos, Marcos Rassi, explicou um pouquinho sobre o objetivo do evento. A gente tenta exatamente fazer essa conexão dessas perspectivas das ciências humanas, né? Para que a gente possa entender o fenômeno educacional de uma maneira mais profunda, de uma maneira que amplie o olhar do nosso aluno, né? E não só os fenômenos educacionais, mas os fenômenos históricos, os fenômenos antropológicos, enfim, os saberes das áreas de ciências humanas. Então a gente procura dialogar com a sociologia, com a antropologia, com a literatura, com a estética, com a arte, procurando sempre ampliar a visão do conhecimento, né? A gente persegue uma ideia de que quanto mais a gente ampliar a visão dos nossos saberes, melhor nós teremos uma compreensão da realidade social, da educação, da história e da cultura. Platão foi um filósofo grego da antiguidade, considerado um dos principais pensadores da história da filosofia. De forma dinâmica e descontraída, o palestrante Lucas Boaventura contou sobre a trajetória do pensador. Toda educação para os gregos é baseada na autonomia. O indivíduo tem que ser autônomo moralmente, ele tem que pensar racionalmente, é necessário que ele se sinta livre na crítica, no pensamento. Então eu acho que se os alunos que aqui estiverem hoje acompanhar esse raciocínio, eu acho que é de grande valia para a vida de todos eles. Charles Arvelos é aluno do 2º período de História. Para ele, refletir sobre os pensamentos e questões levantadas por Platão é de extrema importância para a sua vida profissional. Nós percebemos que, apesar de serem filosofias idealistas, como eu disse, remotas, no entanto, nós podemos perceber uma grande reflexão desses filósofos com o contexto atual que vivemos. Quando Platão ele valoriza a questão da alma no sentido de conhecimento e desvaloriza a questão do corpo. E diante de uma cultura atual nossa, onde visa o estereótipo do corpo, nós percebemos então que há uma distorção muito grande do real. Então percebo que essas palestras podem nos contribuir muito com a nossa formação por meio dessa reflexão que nós fazemos com esses pensadores antigos e que ao mesmo tempo são atuais para nós. A segunda palestrante da noite, professora Elisa Guedes, falou um pouquinho sobre o antropólogo, escritor e político brasileiro Darcy Ribeiro, famoso por contribuir para a educação do país. Como ele viu que, estando na pesquisa, ele não tinha tanta influência na política educacional brasileira, ele resolveu entrar definitivamente para a política. Ele era um educador político com uma visão também do antropólogo, de modo que era uma visão linda de amor à humanidade. E isso definiu todo o trabalho dele em prol da educação. Muito do que nós temos hoje na educação brasileira, nós devemos ao trabalho dele enquanto político. De acordo com a aluna do 2º período de Pedagogia, Mariana Carneiro, as palestras agregaram bastante conhecimento em sua vida acadêmica. Para ampliar a nossa visão sobre a educação, sobre a vertente dos pensamentos de outros educadores. Eu pretendo cursar pós-graduação de psicopedagogia. Ontem a Kátia falou sobre a Alicia Fernandes. Eu não conhecia o trabalho dela, eu só conhecia por alto o nome, que ela é argentina e morou no Brasil. Então eu acho que foi muito importante, por exemplo, para a minha vida profissional, saber mais sobre o trabalho dela, visto que eu quero seguir nessa área, pretendo seguir nessa área. Então, assim, eu acho muito interessante o que a Unipron está fazendo, trazendo pessoas diferentes para poder falar com a gente e tudo mais, porque desperta a nossa vontade de saber mais e tudo mais.